Uma salva de palmas virtual. Este homem que é autor de diversos livros, que é palestrante internacional, ocupa uma cadeira na Fundação Napoleão Hill como conselheiro, meu mestre pessoal, o homem que preside a Mastermind de Treinamentos e comanda mais de uma centena, mais de 200 de instrutores em torno do Brasil, e preside a Fundação Napoleão Hill para todos os países da língua portuguesa. Seja bem-vindo com muita honra, meu amigo e mestre Jamil Albuquerque! Que honra te ter aqui, Jamil, que honra! Obrigado, Marcos Fernando, muito obrigado. Bom dia a todos, feliz Páscoa. Nós estamos aqui com 50 pessoas já juntos, comigo e com você, 51, uma boa ideia para se estar reunido. Agora já aumentou. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E a palavra paz, que é um dos segredos de Jesus Cristo, quer dizer encontre o centro de si mesmo. Então, quando Jesus dizia a paz de Jesus, a paz do Senhor, eu vos saúdo com a paz, quer dizer, encontre o centro de si mesmo. E quando nós encontramos o centro de nós mesmos, nós estamos muito mais inteiros, nós temos o domínio pessoal, nós temos o domínio da vida. E hoje é um dia tão simbólico, é o mais simbólico da nossa fé cristã, porque hoje verdadeiramente mostra o triunfo da imortalidade, mostra o triunfo da vida sobre a morte. Jesus ficou 3 dias no ventre da terra e 3 dias depois ele ressuscitou para mostrar que a morte não vence a vida. Então, verdadeiramente o símbolo maior da nossa fé é a Páscoa. E a palavra Páscoa quer dizer passagem, né? Esta passagem da experiência humana na Terra para um estado angelical, um estado da eternidade, porque verdadeiramente a experiência humana na Terra é uma experiência de passagem. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos e forasteiros na Terra. Nós mergulhamos um dia através da barriga da mulher, saltamos para dentro da vida, no escafandro da carne, para fazer essa travessia. Esta travessia no oceano da vida e um dia fazermos o parto reverso para a vida real, que é a eternidade. Não é por acaso que o ser humano no berço, dormindo, e o ser humano no caixão, seja tão similar, essas duas imagens, porque essas duas imagens mostram a passagem do ser humano, a passagem da alma humana na Terra. Porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais tendo uma experiência material aqui na Terra. Por isso a Páscoa. Toda experiência humana, toda jornada humana é uma Páscoa existencial e experimental. Jamil, assim eu te saúdo também com a paz, desejando uma Páscoa maravilhosa para ti, para tua família, uma jornada terrena incrível, que, aliás, sempre deixou marcas muito positivas. Obrigado por você estar conosco, para você e para todo o nosso público. Pessoal, eu vi aqui nos comentários que o Jamil já chegou arrebentando. Obrigado pela tua introdução, pela tua abertura, Jamil. E aí, vou pedir que você, que já está gostando do conteúdo, clique no aviãozinho e convide. Pessoal, vamos dar honra para o nosso presidente, porque ele com certeza merece. Separou um pedaço do seu domingo para deixar ele estar em família e estar aqui conosco. Então vamos honrar a presença dele. Convide as pessoas. Convide. Jamil, eu vou te fazer uma pergunta simples agora, mas eu aprendi contigo que simples não é simplório. E nem simplista. Quem foi Jesus Cristo à luz da liderança, à luz do trabalho que ele plantou, da semente que ele plantou na terra? Essa pergunta é muito boa, porque o simples não é simplista nem simplório, porque o simples é o caminho mais curto para o fundamental. E o que é o fundamental? Aquilo que é necessário
para o essencial. Então, nós passamos pesquisando aqui mais de 10 anos esse livro, e ele chega aí virado, sempre que é espelhado, né, nesse modelo que ele é espelhado, né? Nós estamos aqui, são 12 pilares, 12 postulados da liderança de Jesus Cristo, os 12 segredos da liderança de Jesus Cristo. E eu analiso pela ótica humana, porque o Novo Testamento, todo o Novo Testamento é uma grande escola de liderança. Mas Jesus tinha um componente muito grande, claro, nós temos que fazer duas análises. Uma é o Jesus histórico, outra é o Jesus eterno, o Jesus celestial, o Jesus nosso Salvador. E isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nós vamos falar sobre o Jesus histórico. Este homem que não nasceu na riqueza, esse homem que não nasceu nos palácios, ele não nasceu na intimidade de nenhum palácio, ele não tinha uma linhagem de família rica, muito pelo contrário, ele era de uma família fugitiva, tá? Ele era de uma família de imigrantes, ele era de uma família que corria sérios riscos de acabar morrendo, teve que fugir. E para onde ele fugiu, ele não tinha nem onde ficar, ele acabou nascendo, saltando para dentro da vida, numa manjedoura, numa estrebaria, junto com os animais, junto com as vacas. Ou seja, ele nasceu na completa pobreza. Foi um homem que ele não andou mais que 300 quilômetros longe da sua aldeia natal. Ele não teve o seu nome ligado a nada de grandioso. Ele nunca reinou sobre nenhum reino. Ele nunca comandou nenhum exército. Ele nunca esteve com o seu nome ligado a nada, a grandiosidade. Mas ele fez da sua existência uma grande existência em favor da vida. Ernest Renan, que foi presidente da Academia Brasileira, presidente da Academia Francesa de Letras, que era ateu, ele dizia o seguinte: as mais belas páginas escritas da humanidade foram as páginas que registraram a história de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele conseguiu transformar uma pescaria no Tiberíades, no lago do Tiberíades, numa grande mensagem de eternidade. Ele conseguiu transferir, ele conseguiu transformar aqueles entardecer da Galileia numa caminhada poética extraordinária. Ele conseguiu fazer com que um simples grão de mostarda se transformasse na maior mensagem sobre a maravilha da certeza que nós chamamos de fé. Ele foi um homem que não guerreou, ele não matou, muito pelo contrário, ele perdoou. No entanto, nem todos os reis que já reinaram, que já governaram, nem todos os navios que já singraram os mares, nem todos os generais, nem todos os exércitos que já guerrearam, fizeram tanto pela humanidade que nem este mestre. A sua história foi tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que ele não coube na história. A história teve que se dividir para poder contar a história de Jesus Cristo. Ela teve que dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mostrou que não precisa muita gente para mudar o mundo. Ele mostrou que com 12 homens pode-se alterar a rota da humanidade. Com 12 pessoas, digo, porque ele teve 12 discípulos. Discípulos quer dizer aquele que aprende e segue. Apóstolo quer dizer aquele que vem após, por isso que os 12 discípulos transformaram-se em 12 apóstolos. Mas ele teve mulheres fenomenais junto com ele. Tá? Ele teve mulheres extraordinárias, mulheres muito fortes. Aliás, uma das 7 frases que ele falou na cruz, uma foi sobre uma mulher. Quando ele nos deu o legado feminino, para nós entendermos por que é que a mulher nasceu depois. A mulher foi o segundo ser humano, mas
toda a humanidade, a metade da humanidade é mulher e a outra metade é filho de mulher. Ou seja, a resposta é que não importa em que momento você chegou, você sempre pode escrever uma grande história desde que se viva intensamente. Esse é Jesus de Nazaré. Este é o líder que nos legou para nós uma história brilhante de experiência humana. Jamil, fiquei emocionado aqui. Encheu os meus olhos de lágrimas. Poxa, obrigado por ser bom, né? tão impactante. Eu costumo dizer sempre que Jesus foi um homem, um revolucionário, considerado com ideias revolucionárias, que veio do nada, como tu disseste aí, e que, assim, foi considerado por maluco por muita gente da sua geração, não fez o milagre na sua própria terra, mas foi um homem que saiu de 12 seguidores diretos, a sua equipe, para 3 bilhões de seguidores em torno do mundo. Que estão vivos atualmente, né? Estão vivos, exatamente. Fora os que já seguiram ao longo do tempo, exato. E o seu impacto foi tão forte que mesmo se a gente comprar um carro produzido por uma fábrica de carros que não situada num país em que as pessoas não seguem a Cristo, um país não predominantemente cristão, ainda assim o documento virá lá, o ano de 2020, só falta vir entre parênteses DC, depois de Cristo. Ou seja, até aqueles que não seguem a Cristo são obrigados a se curvar para a sua existência na sociedade. Não dá para você negar a existência. Como você diz às vezes, né? Se eu falar assim para o meu filho, você gosta de brócolis? Ele disser, não gosto de brócolis, ele tem que reconhecer que o brócolis está na mesa. Aí ele tem que dizer. Mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para trazer Jesus Cristo para dentro do nosso cenário de liderança. Se nós olharmos hoje para Jesus, Jamil? Jamil cortou um pouquinho aqui. Se nós olharmos hoje para Jesus, como Napoleão Hill olharia, e vamos falar um pouco do trabalho da Fundação Napoleão Hill aqui, como é que Napoleão Hill analisaria a liderança de Cristo, segundo lá o nosso treinamento Mastermind Lince, segundo o nosso treinamento Mastermind Enneagrama, que fala sobre modelos de liderança? Você citou até antes dessa pergunta tua, porque Napoleão Hill era um cristão, né, e fala muito sobre isso, mas você falou sobre revolução, e às vezes algumas pessoas, e eu até vi recentemente aí uma agremiação que tentou pegar carona nisso para dizer que Jesus era comunista, tal, porque era revolucionário, que é uma leitura totalmente equivocada, uma leitura distorcida e uma tentativa até de pegar algo tão profundo e alterar a realidade. Revolução quer dizer uma ação renovada. É que se associa muito a revolução com a experiência do caos. O caos faz parte da renovação desta ação renovada, porque o caos é um dos 5 elementos de sustentação do universo, que é o espaço, o tempo, o caos, a matéria e a inteligência infinita. Essa é a estrutura de sustentação do universo. Então, claro que antes de qualquer grande construção, você passa pela experiência do caos. Mas revolução não quer necessariamente dizer que seja a experiência do caos. Ele fez uma transição, inclusive sem caos. Ele fez uma transição só com a semente da generosidade e do amor. Então, agora sim, falando sobre como é que Napoleão Hill via. Napoleão Hill era... Jamil, antes de você abrir, deixa eu só fazer um parênteses aqui na tua fala, porque é características do líder servidor. Jesus era essencialmente um servidor.
Tanto que o cargo dele no templo era de diácono, né? Ele era o Ah, diácono, o cargo mais, em tese, é o cargo mais simples do templo, né? Na casa de meu pai, eu sou um servidor. Né? Ele não exercia venerabilidade, ele não era um sacerdote, ele não era. Ele era um diácono do templo. Ele era o servidor. Na casa de meu pai, eu sou o servidor. Eu sou o líder servidor. A essência do cristianismo é o servir. Tanto que ele, na Páscoa, na ceia pascual, o que ele fez? Ele foi lavar os pés dos apóstolos. Nós temos que entender o que significa isso. Aqueles homens eram homens brutos. Os pés daqueles homens provavelmente era quase uma pata, porque eles pisavam no deserto, aquilo era um cascão, aquilo era imundo, mas ele lavou, ele foi lá e lavou os pés, mostrando a humildade, mostrando esse gesto de carinho, mostrando esse gesto de amor e de generosidade. Então, a marca do cristianismo é a marca da solidariedade. A base do cristianismo é a base da solidariedade. Esse é o homem que nós seguimos como mestre, como salvador. Aí sim, claro, que aí é a grandiosidade, né? Segui-lo como salvador. Então, como o Napoleão Hill era metodista, e metodista é uma corrente cristã evangélica protestante, e por isso que ele, ao pesquisar as pessoas bem-sucedidas, acabou criando um método para resolver, porque, para quem não conhece a história protestante, os metodistas, junto com os batistas e com os presbiterianos, foram os que colonizaram toda a América do Norte. E John Wesley, que fundou o metodismo, foi o homem que disse: onde houver um índio, onde houver uma caravana, onde houver um soldado, ali estará um reverendo metodista ensinando a palavra de Deus, porque ele tinha um método para evangelizar. Foi ele que criou aquele método, John Wesley, fundador dos metodistas, que criou aquele método de leia 2 capítulos da Bíblia todos os dias e no final de semana leia 4 capítulos no sábado e 4 capítulos no domingo, e um ano você vai ler a Bíblia inteira. Eu já fiz isso. Nós já lemos a Bíblia inteira usando essa metodologia. Então, Napoleão Hill percebeu que tinha um método para ensinar, a sabedoria, né, que como a ciência, como se ensinava a física, como se ensinava a química, era possível ensinar também esta filosofia da realização pessoal. E ele era um cristão, ele várias vezes deixou claro que ele queria que esta generosidade, esta base do cristianismo, que é a firmeza, que é a generosidade, e que é a eternidade, a imortalidade da alma, que hoje é o dia que se mostra simbolicamente a grandiosidade da alma, que pudesse ir para o ser humano. Tanto que ele criou, baseado numa das virtudes cardeais bíblicas, um dos princípios que é a fé aplicada. Então, Napoleão Hill via isso com muita assim, força, porque nenhum grande é grande sem ter fé. Porque a fé é a maravilha da certeza. Jamil, e Napoleão Hill fala muito sobre o modelo de oração. E aí eu estou aqui revisitando o Quem Convence Enriquece. E no Quem Convence Enriquece, ele diz que se ele pudesse orar só agradecendo, ele só agradeceria, mais nada. Mais nada. Em vez de pedir, agradecer, né? E aí também tem algo muito interessante, porque a fé, o que é a fé? Enxergar aquilo que não existe como se já existisse, né? Então, se você só agradecer, mesmo aquilo que você não tem, vai parecer meio que loucura. Pera, mas eu estou agradecendo aqui aquilo que eu não tenho. Como assim? Agradece, porque já está na mão do Pai, é só fazer o caminho para chegar até nós. Ele ensina muito a gente a fazer isso de uma forma muito, muito bonita, né?
E nós estamos atravessando aí um período que, com certeza, é um período, de todos os períodos da humanidade, um período mais diferente, um período mais sui generis, mais fora da curva, mais inusitado que nós estamos. Nós já passamos por momentos muito difíceis na história humana, né? Nós tivemos aí grandes catástrofes naturais, há sérios indícios aí de que nós sofremos rupturas planetárias a ponto dos continentes se separarem. E nós tivemos 3 grandes eventos aí de 2012 para cá, que foi a mexida das placas tectônicas lá do lado de lá, e as placas tectônicas aqui do lado de cá, que foi aquele grande tsunami lá na Ásia, e esse grande tsunami que teve no Chile. Então, isso foi um ajuste planetário aí, né? Que nós tivemos já, anunciando e prenunciando talvez esse ataque invisível aí, dessas balas de canhões microscópicas, chamado vírus, né? E que obrigou a todos nós a nos reclusarmos e passarmos esse deserto para vivermos essa paixão. Né? O que quer dizer paixão? É uma experiência de suplício físico. Depois é que a paixão foi ganhando outros contornos e, com licença semântica, foi passando pela experiência das guerreais da alma, sentido pelo corpo. A paixão é a paixão de Cristo. É quando todos os teus sentimentos, todas as tuas emoções são levadas ao extremo. Por isso que se diz que a paixão é um flerte com a loucura. Quando dois seres humanos estão apaixonados, eles estão na linha limite da loucura. É quando as guerras reais da alma estão estremecidas entre dois seres materiais. Então, você suportar isso, vencer isso, dominar isso, é verdadeiramente o domínio sobre si mesmo. E nós estamos tendo que ter esse domínio sobre si mesmo. Eu estou há 3 semanas dentro de casa, estou me sentindo como um leão enjaulado, mas eu estou aqui tentando vencer esse meu deserto humano, como todos nós aqui, com pensamentos antagônicos, muitas vezes experimentamos a raiva, muitas vezes experimentamos aqui o medo, muitas vezes experimentamos aqui a alegria e fazemos palhaçadas e brincadeiras, outras vezes temos uma introspecção muito profunda de tristeza, mas nós estamos experimentando essas emoções na profundidade da experiência humana na Terra. Ou seja, estamos vivendo a nossa paixão. Suportar a paixão é um ato de grandeza humana. Essa travessia do deserto. Jamil, você trocou na expressão travessia do deserto, e eu não tive como não pensar nisso. Moisés passou 40 anos no deserto buscando a terra prometida com os judeus. Cristo passou 40 dias jejuando no deserto antes da sua crucificação. E nós estamos vivendo aqui a nossa quarentena. Eu não sei quanto esse numeral tem significado, mas eu sei que você gosta muito disso. Aliás, quem lê o livro Os 12 Segredos de Jesus vai entender um pouco sobre quanto o Jamil gosta dessas correlações. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Cristo, nos 40 dias que ele passou no deserto, ele foi tentado pelo demônio. E ele poderia ter declinado do sacrifício carnal. Porque, afinal de contas, ele era filho do Pai. Ele já era o próprio milagre. Ele já era o Cordeiro vivo oferecido em nome da nossa salvação. Ele já tinha deixado as suas lições de liderança para o mundo. Cristo, teoricamente, segundo alguns analistas, ele já teria cumprido o seu papel. Por quê? Ele precisou passar pelo sacrifício carnal. O que isso tem a ver com pagar o preço? A quaresma, quarentena, vem dessa mesma raiz, né? Do 4, né? Que vem de quartel, vem
de aquartelamento, e o número 4 dentro dos elementos da criação, dentro dos elementos das leis universais, ou seja, a segurança da união de todas as coisas. O número 4 é o número da responsabilidade. E só depois de ele ter passado a dificuldade, só depois de ele ter sido testado na sua paixão, no seu suplício físico, no seu choque com a alma, e ele pode ter sido testado, porque como ele tinha experiências humanas, ele sentia fome, ele sentia sono, talvez ele tivesse sentido até experiências carnais, né? Porque a paixão depois virou um símbolo de arrebatamento físico e sexual. Tudo isso pode ter passado, e ele, a ponto dele encontrar-se, então, com Lúcifer, o anjo caído, né? Que ofereceu a ele um atalho. E quantas vezes na nossa vida não foi oferecido atalho para nós, para encurtar o deserto? Mas ele não, ele suportou para chegar do lado de lá. E depois tinha aquela experiência de Moisés, né? Que foi a grande lixiviação. Então a experiência do deserto é uma experiência de lixiviação da alma. Para quem não está habituado com essa experiência, lixiviação é um processo de depuração, de separação de elementos. Aqui no Brasil nós temos uma experiência de lixiviação muito grande no sul do Brasil, com um peixe chamado tainha. Tainha é um peixe de água doce, que nasce na maior lagoa do planeta, que é a Lagoa dos Patos. Aos milhões e milhões e milhões e milhões eles nascem. Mas se você for pescar lá na Lagoa dos Patos, lembrando que a Lagoa dos Patos é um mar de água doce. A gente pensa que lagoa é uma lagoazinha, é um mar de água doce. Dá pelo menos 10 vezes o mar da Galileia, né? Que também é um mar de água doce e também conhecido como Lago do Tiberíades. Então, ele nasce lá. Se você for pescar lá na Lagoa dos Patos, você pega uma tainha desse tamanho e vai comer, não consegue comer, porque é puro barro, é lama, não dá para comer. Não é comestível, é incomível, se essa palavra existe, né? Se é um neologismo ou não. Mas quando começa a esfriar muito lá no sul, elas vão até lá embaixo, na ponta do Uruguai, na divisa do Uruguai, e entram para o Oceano Atlântico e começam a subir junto da costa, do litoral, em busca de águas quentes do norte. Quando eles chegam no litoral de Santa Catarina, eles andaram em torno de 1.500, 1.200 quilômetros. Aí eles vão passando aqueles cardumes e os pescadores ficam em cima das montanhas olhando e enxergam os cardumes, eles gritam e o pessoal sai e pega os barcos e vão para o mar para cercar os cardumes de tainha. E é uma das carnes mais deliciosas que existe, porque experimentou a lixiviação, a água salgada passando por dentro da carne, daquele peixe, vai limpando e deixando gostosa. É uma das carnes mais maravilhosas. Tem festa da tainha em todo o litoral catarinense e no norte do litoral do Rio Grande do Sul, até o sul do Paraná. Ali tem festa da tainha, por quê? Porque a chegada da tainha é uma grande festa, ou seja, um peixe que lá embaixo era puro barro, pura lama, ali é um dos peixes mais deliciosos. Então, essa travessia do deserto é uma travessia de lixiviação da alma, de lixiviação da experiência humana aqui na Terra. E não existe líder que não passe por deserto. Não existe pessoas que escrevam uma biografia, dessas biografias que você olha e diz, que biografia? Você não existe se você não passar por essa experiência da paixão. Jesus Cristo foi coroado o mestre dos mestres. Um dos testes da sua passagem foi exatamente essa, dos 3 passos, né, da triunidade da sua. Uma foi quando ele recebeu o Espírito Santo, outra foi o caminho no deserto e outro foi quando ele recebeu a grande lança no seu abdômen, para saber que foi a hora que o planeta todo tremeu, assim, tremeu. O planeta entrou em chacoalhão, os sepulcros se abriam, terremotos, o planeta mudou, porque pelaquela ferida lixiviou o planeta. Então, esse processo de lixiviação
de experiência humana na Terra, é um processo de grandeza, é um processo de dor, porque a nossa existência é crucífera. Não é por acaso que Jesus morreu na cruz. Nada é por acaso no cristianismo. Tudo tem uma mensagem muito profunda, muito perfeita, muito adequada, e que nós podemos fazer toda essa conexão aqui. A sua liderança tinha base, ela era firme, ela era generosa, ela era eterna, tinha virtudes, que eram as suas virtudes cardeais. Então, tudo isso, toda a experiência humana de Jesus na Terra é uma lição de liderança. Ele passou 3 anos formando a sua equipe. Ele passou 3 anos preparando as pessoas. E, no final, ele deu o processo de delegação mais completo que existe até hoje. Nenhum livro que foi escrito depois foi escrito com tamanha assertividade um processo de delegação. Ide de casa em casa e espalhem que o Filho de Deus já nasceu na Terra. E nós estamos há 20 séculos cumprindo esta delegação que ele nos deu. E estamos aqui fazendo aqui, falando para, olha só que coisa simbólica, 72 pessoas, que foi o exército de 72 que ele mandou ir de casa em casa, de ir e falar. Porque nós falamos o grupo dos 70, mas na verdade não era 70. Se você pegar a Bíblia e olhar lá, você vai ver que é 72, 7 mais 2 é 9, que 9 são os numerais. 9 é o que faz, é quanto tempo se leva para fabricar o ser humano na Terra. 9 meses. 7 dias ele levou para fazer o planeta, que são os 7 dias glaciais. Por isso que é o número perfeito, é o número de Deus. Mas todo artista, quando pinta um quadro, tem que deixar a sua assinatura. E a assinatura é o 9, que é o filho o ser humano, que somos nós. O ser humano na Terra é a assinatura de Deus nesse quadro justo e perfeito que é o planeta Terra. E que nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar. Eu aposto contigo que os nossos seguidores aqui não querem nem ouvir minha voz. Estou num show. Quanta sabedoria, quanto conhecimento. Obrigado, obrigado, obrigado. Está compartilhando muita coisa boa. Eu vou pedir que, assim, você descreveu um Jesus incrível. E penso que, como líder, Jesus era um grande visionário. E mais do que visionário, é um tremendo de um vendedor. Porque ele nos contagiou com a ideia de enxergar algo e buscar algo que nós não enxergamos. Ele vendeu a sua visão para a gente com uma habilidade fenomenal e nos fez querer alcançar essa visão. Ou seja, um tremendo de um líder entusiasta e motivador. Eu gostaria que você falasse desse líder visionário, Jesus Cristo. Nós falamos sobre a base, o fundamento de Jesus, né? Que é a imortalidade da alma, a firmeza e a generosidade. E ele tinha as suas virtudes, né? As virtudes cardeais. O que é um ponto cardeal? É um ponto de referência. Por isso que os pontos cardeais é a matemática sagrada. Por isso norte, sul, leste e oeste. Por isso que todas as grandes igrejas, elas sempre, as igrejas, toda a estrutura da arquitetura gótica, ela é feita baseada nos pontos cardeais, de tal maneira que a porta sempre fique para o sol nascente e o púlpito para o sol poente. De forma que nós nascemos, a luz vem do Oriente, e você vai caminhando ao encontro de Deus até onde o sol se põe, que é o púlpito sagrado. E que vem do norte, as luzes laterais, elas sempre passavam pelos vitrais, onde contavam a história do cristianismo com as imagens. Que por isso que quando você entra nas igrejas sagradas católicas e também nos metodistas e também nos presbiterianos são assim, né? Que é a geometria, a arquitetura gótica, a arquitetura sagrada. Então, ele nos ensinou essas virtudes cardeais, essas forças da alma, para que a gente pudesse levar esta mensagem. Tem que sempre pegar ela, porque ela vem aqui e fica me arranhando. Tá? Então, Jesus, quando você diz que ele usava a linguagem de influência, quando ele usava essa linguagem de vendas, passa por essas 3 virtudes cardeais,
que é a fé. E o que é a fé? Sem fé, nós não conseguimos ver o Criador. Sem fé, jamais nós veremos o Criador, é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós nos desconectamos de Deus. Sem fé, é impossível ver o Criador. Então, nós precisamos deste fio invisível condutor para chegarmos a Deus. A segunda virtude cardeal, que está lá em Coríntios, muito bem desenhado em 3, né? Falando 13, capítulo 13 de Coríntios, que é o dom supremo, né? Em que ele fala sobre isso. A segunda é a esperança. E o que é a esperança? A esperança é a mola propulsora e impulsora do ser humano. É a chama que nunca se apaga. É a chama que vai levando a gente para o futuro. Por isso que a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão porque ela impulsiona o ser humano em busca de algo maior, a caminho da eternidade. Nós não nos perdemos em busca desta eternidade. Então, quando fala, se você quer ser um líder, precisa entender isso. Se você não souber plantar a chama da esperança no coração das pessoas, nunca as pessoas seguirão. Porque ninguém segue um líder desesperado, um líder sem esperança. Por isso que o desespero só faz mal ao desesperado. Por isso que o desespero só prejudica o desesperado, mas ele afasta os seguidores. As pessoas querem ver que você sempre sabe que não é o fim. Não é o fim, porque nem a morte é o fim. Nem a morte Isso é muito forte, Jamil. Isso é muito forte. Olha, essa tua fala de esperança impactante. As pessoas precisam seguir alguém, elas só seguem alguém que está indo para algum lugar. Só segue alguém que está indo para algum lugar. E a terceira é o amor. Jamil, peraí, antes você fala do amor. E segue para um lugar melhor. Eu tenho que ser um lugar melhor, porque que líder vai levar a equipe para um lugar pior? Aí ele é um pregador da desesperança, aí ele não é um profeta, é um feiticeiro. Porque isso é muito importante ficar claro. Tem gente que se apresenta como profeta, dá carteiraço de profeta e tem boca de feiticeiro. É muito comum. É muito comum. Tem esses profetas do Apocalipse são boca de feiticeiros, que projetam para o mundo feitiçaria, que projetam para pragas para o mundo, porque isso vai acabar, que não sei o quê. Isso é boca de feiticeiro. Quando alguém abre a boca para vir falar coisas, está agora fechada essa boca de feiticeiro. Eu já na hora, a autoridade que a mim me foi concedida pelo Espírito Santo, pelo Jesus morreu na cruz para me autorizar, eu sou imbuído dessa autoridade, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu falo em nome de alguém, não falo em nome de mim mesmo. Quem fala em nome de si mesmo comete vitupério. Eu falo em nome de uma autoridade que foi me concedida na cruz. Jesus venceu a morte. Então, ele me dá poderes para vencer feiticeiro. Então, a profecia é para te levar para um lugar melhor, para levar para a terra prometida. Depois do deserto, tem uma terra que emana leite e mel. Mas não é para covarde, não é para medrosos, não é para fracos. Tá? Para você entrar na terra prometida... O que você está trazendo é incrível do ponto de vista de criação da visão. O líder entender, esse líder que está nos acompanhando, entender o poder que existe na criação de uma visão esperançosa para quem te segue. A tua equipe se enxergar para onde você está indo. E aí, meu amigo, não tem como não mostrar isso aqui. Né? Atitude Eu repreendo em nome da atitude mental positiva, do Espírito Santo, da esperança. E fala do amor, então, Jamil. A esperança é a chama propulsora que impulsiona o ser humano em busca da eternidade. E o amor é a materialização da caridade. Por isso que algumas traduções falam nas 3 virtudes cardeais, falam a fé, a esperança e a caridade. Veja, a caridade é fruto do amor.
é fruto do amor. E sem a caridade, sem a caridade, a humanidade não encontra a redenção. Tem até uma grande escola da alma na Terra, muito bonita, em que eles dizem que você só é salvo através da caridade, que eu respeito muito. Eu sou cristão, com descendência protestante, agora a gente respeita o cristianismo como um todo, porque somos cristãos universais. E eles dizem o seguinte, que sem a caridade, o ser humano não alcança a salvação. Na realidade, é assim, a caridade é fruto do amor, sem a qual a caridade, o ser humano não encontra a redenção. Lembra aquele diálogo histórico com Tiago, quando vieram ofendê-lo sobre a sua fé? A sua fé está equivocada, porque ele tinha deixado o judaísmo e ido para o cristianismo. Que o judaísmo é a base do cristianismo, né? Então, quando acusaram dele ter traído a sua fé, ele disse, mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostrarei as minhas obras sem fé. Ou seja, eu vou materializar para vocês aqui o que é verdadeiramente o amor. Porque Deus é labor e amor. Deus é trabalho e amor. Deus é transformação e amor. Deus é tudo isso, por isso que ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando o líder consegue compreender que ele é parte de uma grande engrenagem universal, que nós estamos aqui na Terra, mas não somos da Terra, e nós temos um legado, nós temos que deixar uma assinatura, nós temos que deixar aqui esta mensagem, a gente consegue ter uma caminhada com muito mais esperança. Agora, tem que saber atravessar o deserto. Não adianta, o diabo só existe na terra para que os covardes não entrem no céu. Antes dos tesouros, tem armadilhas, tem fantasma. Para quê? Para que um bando de bunda mole não vá lá e pegue o tesouro. Tem que ter coragem para pegar o tesouro. O reino dos céus tem que ser tomado com assalto. Não é isso? Jacó fez o quê? Ele pegou o anjo e disse, eu só te solto se você me abençoar. Então, nós temos que ter esta coragem, esta força da fé transformadora, aquilo que Napoleão Hill fala, a fé aplicada. E isso é importante, nós temos essa clareza, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é nosso direito de exercício. Jamil, e aí eu vou te pedir, você tem esse livro incrível, escrito junto com o Bispo Rodovalho, Os 12 Segredos de Jesus, e eu vou te pedir para falar sobre a força do primeiro segredo, que para mim é apaixonante. Esse texto, para mim, do primeiro segredo, é disparado, o mais incrível do livro, na minha opinião. Fiquei apaixonado quando eu li isso aqui. Eu quero que tu fales um pouco do primeiro segredo. O que simboliza hoje a posse e o empoderamento daquilo que Deus nos deu por herança. Quando ele soprou o sopro divino do Espírito Santo em nós, ele diz, tu foi feito a minha imagem e semelhança. Então, cara, tu não é filho de qualquer um, não. Você é filho do maior, do mais poderoso, e teve como herança a salvação na cruz. Fala um pouco do primeiro segredo pra gente. A imagem e semelhança, ou seja, nós somos o reflexo, que é a imagem, e nós somos a semelhança, que é a semente. Então, nós temos a semente divina e o reflexo divino. E o primeiro segredo é compreender como é que nós canalizamos essa energia pessoalizada em nós, que é através do nome de Deus. O primeiro segredo é conhecer o nome de Deus, o eu sou. O eu sou, o nome de Deus é muito forte, é nós nos referirmos com clareza. É por isso que quem faz o Mastermind sabe como para nós é importante o primeiro princípio de relações humanas, que é falar o nome, chame as pessoas pelo nome. Por quê? Porque o nome é a grife da alma, é a identidade da alma na experiência humana na Terra. Quando Jesus foi chamar o seu melhor amigo, que era Lázaro,
fazia 4 dias que estava morto. Quando as pessoas disseram, não, mas agora já é tarde demais. Uma coisa é ressuscitar assim que morreu. Outra coisa é, agora são 4 dias, por que demorasse tanto? Ele chegou lá, tira, afasta a pedra. Lázaro, sai. Ou seja, ele chamou pelo nome. Mas teve que ser removida a pedra. Então, nós temos que ter um esforço para poder fazer o renascimento. Nós agora também não adianta falar em nome de qualquer um. Você tem que saber o que é autoridade, você tem que ter ativação, tem que ter essa permissão para ter autoridade. Como é que se tem autoridade? Você tem autoridade quando você fala em nome de alguém e quando você coloca a tua pele em risco. Não acredite em autoridade que não coloca o couro em risco. Não acredite em autoridade que não vá na linha de frente, que não seja um general que na guerra use capa vermelha, porque se ele for sangrado, o seu exército não vai ver o sangue correr e vai continuar lutando. Porque se um general manda para a guerra, mas não coloca o seu corpo em risco, não é um general que tem autoridade. Então, o primeiro segredo é em nome de quem nós falamos. O nome de quem? Saber falar em nome de Deus. Nós falamos na causa que vem a ser, Yahvé, que é o eu sou, aquilo que existe antes de existir. Então, essa capacidade, nós temos que desenvolver essa habilidade. Por isso que as 7 frases de Jesus na cruz, que foram as grandes mensagens de legado, né, onde ele né, falou sobre o perdão, que é perdoar é doar-se repetidamente, né? Perdoar, ou seja, é doar-se mais do que uma vez, é a mais alta forma de amor, né? Ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E imediatamente perdoou Dimas, o bandido, o primeiro vida louca da história, né? Que foi perdoado ali do lado dele, né? Foi quando ele fez a grande delegação para as mulheres, que ele disse, eis aqui a sua mãe. Quando ele falou de Maria, ele não falou só para João, ele legou a maternidade dela para a humanidade. Foi quando ele teve uma angústia humana, quando disse, pai, por que é que me abandonaste, pai? Isso mostra que todas as famílias têm problemas. Só Deus que não teve problema familiar. Todas as outras famílias têm, porque até Jesus se sentiu abandonado na cruz. Pai, por que é que me abandonaste? Não é isso? Teve sede, ele disse, tenho sede. Lembra aquele momento que ele falou, eu tenho sede? Jamil, eu desejaria profundamente que esse nosso tempo não se extinguisse, meu mestre. Tu sabe quanto foi desejado esse momento e as pessoas estão seguindo lá dizendo assim, grava, tem que ter bis, merece bis. Tá maravilhoso isso aqui, ainda mais no domingo de Páscoa, em que a gente está esperando para poder se encontrar em famílias. Muitas famílias vão se encontrar aqui via Skype, via Zoom, para poder comemorar a Páscoa junto, porque as pessoas não estão podendo se abraçar. E é exatamente por isso que eu me dirijo a ti, te pedindo. Nós estamos indo para os 6 minutos finais da nossa live. Então, te peço que deixe o seu abraço, a tua saudação final e as suas considerações para esse nosso bate-papo. Assim, esse momento que nós estamos chegando aqui, eu quero dizer que primeiro foi uma honra fazermos esta conversa. Eu confesso que na hora que eu olhei ali e vi 72, porque o grupo dos 70 foi um momento muito grande de delegação de Jesus Cristo. O grupo dos 70 é uma forma mais fácil de falar, mas é o grupo dos 72. Eu já falei, mas quero repetir. Como diz na Azul, você já sabe, mas não custa repetir, né? Então, eu gostaria de dizer que se eu pudesse falar com Deus, talvez eu fizesse muitas perguntas a ele. Talvez eu iria perguntar aquilo que o poeta nordestino perguntou, né? Quem é que foi temperar a vida e acabou salgando o pranto, né? Do que ele é feito, que não dorme, que não come, mesmo assim se sente santo. Do que é feito esse Deus que nós somos a imagem e semelhança, que nós somos o reflexo e a semente.
Então, eu perguntaria tudo isso a ele. Mas se fosse para pedir, eu hoje pediria a Deus que ressuscitasse os meus sonhos. E é isso que eu quero que você faça, Marcos, e que as 72 pessoas que estão com a gente, é que nesse domingo de Páscoa a gente consiga ressuscitar os nossos sonhos. Quais foram os sonhos que a vida nos obrigou a sepultar? Quais foram os sonhos que nós perdemos no deserto? Quais foram os sonhos que a poeira e as intempéries... Alô, alô. Alô, estamos aqui, voltando. Quais os sonhos que as intempéries... Que nos obrigou a sepultar. Então, ressuscita os teus sonhos. Eu ressuscitei alguns sonhos que eu tinha aqui e vou colocar em prática depois da travessia. Ressuscite os seus sonhos. Ressuscita-me. Peça que hoje a sua oração seja isso. Eu, de manhã, quando dobrei meus joelhos, eu pedi para Deus ressuscitar os meus sonhos. Ressuscite os teus sonhos. Muito obrigado. Amém. Saudações, Mastermind com você daqui até o futuro. Daqui até a eternidade. Jamil, eu diz que não se corrige o mestre. Eu te digo que nós mantivemos 72 durante um tempo e a live bateu 90% do tempo, ela ficou ali entre 88 e 95 pessoas, não estão chegando quase a 100 pessoas. Estão com a sala lotada, e o pessoal dizendo aqui, que bom, saudações. E eu quero deixar uma mensagem para os nossos seguidores e dizer para vocês que Mastermind é isso. Todas as vezes que a gente se reúne, eu gosto muito da fala do Jamil quando estamos reunidos em grupo, ele diz assim, o primeiro dos nossos deveres é formar a nossa aliança de mentes, saudando o Mastermind maior, que foi Jesus Cristo. Então, que em nome desse Mastermind maior, hoje, este homem que deu a vida para nos salvar, que fez os seus sacrifícios pagando o preço do seu sonho, da sua visão, que era levar-nos todos para a salvação, que cortou na carne para que nós fôssemos melhores e pediu para a gente só isso, o amor acima de tudo. Então vamos saudar essa nação Mastermind com muito amor, desejando que a gente tenha equilíbrio, paz, tranquilidade, serenidade, para pensar com exatidão, como Napoleão Hill nos propõe, vencendo os nossos medos e atravessarmos esse deserto dos 40 dias, para sairmos do lado de lá, maiores, melhores, renascidos das cinzas, assim como a Fênix, ou ressuscitados, assim como Jesus, que nós tenhamos muito aprendizado para poder sermos melhores. Jamil, muito, muito, muito obrigado, a minha gratidão e a minha saudação para a tua família, para a Liliane, para os meninos Jason, Josanflora, Jamier, para o teu neto, que a tua vida seja cada vez mais próspera. Nos vemos no topo. Saudações, Mastermind. Saudações, Mastermind. Um super abraço e um bom domingo a todos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém, nós todos.